eu for lá para o Moodle, né? Para ver como que nós estamos. Então, nós estamos na aula do dia 11, né? Semana que vem eu vou fazer uma revisão. Nessa revisão, eu vou estar resolvendo alguns dos outros exercícios que nós já fizemos em aulas anteriores, tá? Vocês podem estar perguntando com dúvidas também. Não é porque é trabalho, atividade que é para entregar, que eu não vou estar tirando uma dúvida ou resolvendo o exercício, porque pode ser a dúvida de outras pessoas também, tá bom? E na semana que vem, a gente tem um sábado que é um sábado letivo, só que eu não vou jogar o questionário para ser feito no sábado, eu vou jogar o questionário já durante a semana. Então, se você conseguir fazer o questionarinho lá, vai ser 5 questõezinhas, rapidinho. Durante a semana, ficou livre, né? Seria a nossa atividade referente aí ao dia 18. Então, fez o questionário, né? Tá tranquilinho. E a nossa avaliaçãozinha no dia 25. Então, eu vou deixar ela disponível 24 horas, essa avaliação, tá? E na semana seguinte, a correção. Então, praticamente, nós estamos finalizando o bimestre. Eu já coloquei as notas, eu estou quase terminando de corrigir o que vocês têm, quem já me enviou, né? Do dia 27, né? Que foi da semana passada, da semana retrasada, que é para entregar hoje, até a data de hoje. Tá faltando 5 ou 6 dos que já me entregaram, tá bom? Tanto do dia 20. Deixa eu pegar aqui, que aqui tá na frente, deixa eu minimizar. Tanto da atividade do dia 20, do que eu trabalho. Esse é do dia 20 aqui, ó. Eu já corrigi da maioria que me entregou. Só tem 4 aqui que está como rascunho, que foi isso que eu corrigi na segunda-feira. E aí eu voltei que é alguma correçãozinha que ficou. Então verifique lá se essa atividade do dia 20, né, que é dos físicos, é um exercício só dos físicos, tá? Você se está como rascunho ou não. Se tiver como rascunho, você reenvia que eu corrijo novamente. Tá? A de hoje, que tem para me entregar, tem alguns para rascunho. Eu já retornei 14 para rascunho. Ó. Faltam só 5 para eu estar fazendo a avaliaçãozinha. Então, verifica lá se tem alguma correçãozinha. Às vezes é correçãozinha simples. Por exemplo, às vezes teve pessoa que pegou o telefone e não marcou como multivalorado. É só colocar como multivalorado e retornar. Tá? Como eu estava corrigindo em ordem alfabética, os últimos, acho que os 5 que faltam são os últimos em ordem alfabética ali. Então, falta só esses 5 para terminar de corrigir. Tá bom? Então, verifiquem lá se está rascunho ou não. É correçõezinha simples, tá? E aí vocês podem estar tirando dúvidas. Alguma pergunta sobre essas atividades? Tá bom. Para hoje... Professor. Oi. Eu agora fui ver, eu tinha deixado a negócio dos físicos em rascunho. Eu acabei de te enviar, tá? Ah, tá joia. É que normalmente, qual que é o procedimento também? É o Enzo, né? Tá comentando? Sim. Isso. Quando eu corrijo, se você está com a nota 6 lá, por exemplo, o exercício vale 6. Se você está com 6 de 6, significa que está tudo certinho. Quando eu dou uma nota, por exemplo, 5 de 6, é que faltou alguma coisinha. Aí eu tenho que reinverter para rascunho para você conseguir enviar de novo. Então, às vezes está em rascunho lá, porque eu que coloquei em rascunho para você conseguir reenviar de novo. Tá bom? Só para tirar essa dúvida, que às vezes esqueceu mesmo, às vezes não. Às vezes fui eu que reverti para rascunho, tá? O Guilherme está perguntando se só existe o BR modelo para fazer banco de dados. Nessa modelagem clássica que a gente faz do diagraminha, Guilherme, na forma de retângulos, né, com o losanguinho lá, o BR modelo é o que mais se aproxima das definições, das nomenclaturas que nós utilizamos, tá bom? Existem outros que vocês vão ver, por exemplo, o ano que vem, mas já envolve o conceito de chave estrangeira, que a gente não viu ainda. Então, eu prefiro não passar isso, que é quando a gente já vai para a segunda etapa do banco de dados. Que o projeto de banco de dados é definido em 3 etapas, né? Nós estamos no projeto conceitual, depois nós temos o projeto lógico ou relacional, e depois o projeto físico, onde a gente vai criar o mesmo banco de dados. No projeto lógico relacional, a gente já vê esse diagraminha na forma com chaves estrangeiras, tá bom? Tá com a mão levantada o Enzo, né? Ô, professor, eu não tinha visto que você tinha colocado comentário de feedback para mim corrigir. Você pode me enviar como rascunho para mim corrigir? Sim, coloco. Normalmente eu coloco o que tá precisando do feed de consertar, tá? Para vocês não ficarem em dúvida, normalmente eu coloco
o que está precisando arrumar. Deixa eu colocar aqui. Já coloco. E agora, Professor, o senhor já corrigiu do dia 27? dia 27, Guilherme, eu corrigi o seu sim. Ah, Eu acho tá. que sim. Porque eu tô lá no Saulo, acho que eu parei no Saulo. Uhum. Em ordem alfabética, eu parei no Saulo. Eu? Eu não corrigi o seu, eu parei para corrigir o último, o que está pendente, vai ser o próximo que eu vou corrigir, vai ser o seu. Ô Enzo, eu vou voltar aqui, tá? Maurício, não tem um app para celular parecido com esse. Eu já tentei alguns outros, todos que tem, é mais voltado para essa parte que eu comentei. Tá como rascunho aqui. Tá, Enzo, o seu. Você pode colocar de novo aqui que tá como rascunho. 27. Tá? Não tem app para celular. Infelizmente não tem. Tá? Às vezes alguns preferem fazer, acham mais prático, né? Mas para celular não tem. O que eu estou fazendo é aceitando de qualquer forma. Tem gente que está fazendo, por exemplo, no Paint, tudo no Paint. Tem gente que está fazendo na mão e tirando foto. Tem gente que está fazendo BR modelo. Então, a forma que vocês estão achando para me enviar, tá beleza. Tá bom que eu quero que envie. Por exemplo, a gente tem alguns aluninhos que não enviaram ainda do dia 20, né? Que é dos físicos. Né? Se tiver alguma dificuldade, eu peço para entrar em contato. Provavelmente até na sexta-feira eu vou enviar uma notificação para quem está com atividade pendente, tá? Principalmente até o dia 27 ali, que o questionário nosso ainda vai finalizar na semana que vem. Então, quem tiver com atividade pendente até o dia 27, eu vou enviar uma notificação pelo Teams, tá? Para falar qual atividade está pendente, vocês tentem colocar em dia aí, tá bom? Normalmente eu reabro minhas atividades, para quem não colocou, na semana da avaliação, né? Dá para fazer uma revisãozinha ali, então eu reabro ela para quem não enviou, tá joia? Então tá bom. Então vamos lá sobre o trabalho, pessoal. O trabalhinho aqui, ó, eu coloquei data máxima da entrega dia 25, que é a data da avaliação. Até porque se vocês forem fazendo ele, pode fazer na aula de hoje, né? Mas quem for deixar fazer para depois, pode até usar como uma forma para estar estudando. São 3 diagraminhas, o trabalho vale 1 ponto, né? Na média de vocês. A gente vai ter mais um questionário semana que vem. O questionário eu coloquei como meio ponto, mas eu vou aumentar ele para 1 ponto, tá? Vou ser bonzinho aí, questionário eu vou aumentar para 1 ponto. Que ele estava valendo como 1 ponto nosso trabalho, né? Trabalho mais questionário 2 pontos, vai ser 1 ponto essa parte dissertativa, que eu chamo de dissertativa, que é o diagraminha que você vai ter que fazer. Mais o questionário depois. São 3 diagraminhas, tá? É um sobre médicos, clínica médica, um sobre empresa e um sobre corridas. E aí vocês vão fazer o quê? O diagraminha na forma que nós fazíamos, tá? Se vocês quiserem que eu comece a fazer algum, só para alguma forma de revisão, a gente faz. O trabalho pode ser feito individualmente ou em dupla, tá? Ou seja, quer fazer sozinho? Faça. Quer fazer em dupla? Pode fazer também, tá? Apenas um da dupla precisa entregar. Vocês não precisam entregar um para cada um, tá bom? Que eu anoto aqui quem fez com quem, a nota que tirou e depois eu coloco especificamente lá no Moodle a avaliação e a nota de cada um, tá bom? Eu coloquei no Moodle, pessoal, às vezes não é automático ir lá para o Swap, tá? Eu tenho que fazer a conversão lá no Swap depois. Mas primeiro eu dou nota aqui no Moodle para depois eu jogar lá no Swap. Tá bom? Então, por exemplo, o que eu corrigi do dia 27 do 7 ainda não joguei lá no Moodle de todos. Tá bom? Ok, pessoal? Então, basicamente, outro aviso, né? Esse avisinho aqui talvez seja para ajudar. Eu coloquei lá para vocês uma outra versão do BR Modelo, aqui no Moodle, esse 3.0 aqui, que ele tem uma carinha um pouquinho diferente. Ele tem essa carinha aqui, mas é a mesma coisa. Eu tenho a entidade, vai colocar o nome dela. Aqui ele inverteu, tá vendo onde ele coloca para mim os dados da entidade? Ó, tá aqui do lado. Pego outra entidade, coloco aqui. E aí eu tenho relacionamento aqui, que é o ligar objetos, né? Mesma coisa que nós tínhamos. Mínimo e máximo da mesma forma. Aí você tem os atributos. Atributo identificador, ele já sai, ele fica como azulzinho, nessa anotaçãozinha aqui, ó. Por exemplo, CPF do paciente, né?
tem o atributo multivalorado, é a mesma coisa. Então, vou colocar o telefone aqui, olha, deixou 1,n, isso daqui não tem diferença. Composto, aqui o composto. Ele também coloca 2 atributos como composto, né? Depois você tem que adicionar um por um. Bonitinho. E essa outra versãozinha aqui para quem estava com dificuldade na primeira, tá? Então, endereço, rua, número. Aí eu coloco mais outro atributo para colocar no composto, né? Cidade. Tudo bem? Única coisa, pessoal, que esse arquivo é um arquivo zip, ele está compactado, vocês vão ter que descompactar ele. Quando vocês descompactam ele, aí vocês precisam de um programinha, né? O WinZip ou o WinRAR, ele vai para uma pastinha. Ele fica lá, BR modelo 30_source, esse daí que eu coloquei. Dentro da pastinha, você vai abrir uma outra pastinha chamada fontes. Dentro dessa pastinha fontes, ele está dentro dessa pasta exe, ó. E aí você encontra ele lá. O que você pode fazer? Você pode copiar ele, enviar para a área de trabalho do teu computador, né? Então você clica com o botão direito, você pode copiar esse atalho, ou criar um atalho aqui, né? Você cria um atalho e joga ele lá para a área de trabalho. Eu joguei para a área de trabalho. Só vou fechar aqui. E abrir de novo. Ele abre novamente ali. Tá bom? Porque tem esses dois. Vocês podem escolher qual desses BR modelos vocês vão utilizar. Tá joia? Alguma pergunta? Tá bom. Professor, e a gente fala as duplas agora ou... Não, não. Vocês não precisam definir duplo para mim, não. Vocês vão me entregar o trabalho depois. E no trabalho vai estar o nome da dupla. Não precisa definir, a professor, eu vou fazer dupla com tal. Quando for o trabalho em grupo, né, que é o trabalho que eu comentei com vocês lá, do quarto bimestre, que nós iremos fazer, aí eu peço com antecedência para vocês definirem os grupos, porque lá eu tento não ter temas repetidos, né? Então, cada grupo trabalha com um tema, ou seja, com um banco de dados diferente. Um vai trabalhar com o banco de dados de uma farmácia, outro de uma padaria, outro de uma escola. Então, eu procuro não repetir. Às vezes, como nós estamos em 40 e poucos alunos, eu coloco um grupo de 4 pessoas, vai dar 10 grupos ali, 10, 11 grupos, e eu não consigo fazer que não se repita, tá? Mas é isso. Fernando, eu vou só ver o que o Guilherme quer, que ele estava com a mão levantada antes da pergunta, mas eu sei qual que é o seu, tá? Pode falar. Professor, quando eu vou fazer banco de dados, homem, eu abro os que eu já fiz antes, que aí eu vou olhando e eu entendo melhor, porque minha memória é muito ruim. Tem problema? Não, você pode fazer da forma que se ache melhor, né? Cada um tem um jeito diferente, né? Para relembrar, cada um tem, às vezes, tem uma tática diferente para conseguir lembrar um conteúdo, né? Então, a forma que você acha melhor, fique à vontade, tá bom? Fernanda, tem como você ver a tarefa do dia 27 de novo? Eu não tinha visto o seu comentário. Fernanda, sempre no trabalho, né? Então, se eu for pegar lá a atividade do dia 27, ó, eu clicar aqui em cima, ó, tá vendo? Exercício de fixação é ela, é essa atividadezinha aqui, tá embaixo. Mas eu envio aqui no chat também. Tem um PDF, tem o outro arquivinho, mas eu envio aqui no chat para você, tá bom? Sobre o trabalho, alguma pergunta, pessoal? Professor, deixa eu só te perguntar. A gente vai tirar print, né, do diagrama, aí vai colocar no Word. Só que, tipo, perde toda a qualidade, se o senhor não enxergar. Não precisa ser no Word, não. Assim que eu falo para colocar com capa, é que lá é mais no presencial, né? Para ter uma capinha, não sei o quê. Mas aqui não. Você me enviando, por exemplo, exercício 1, exercício 2, exercício 3, em 3 arquivos diferentes, não tem problema nenhum. Tá? A única coisa, assim, que eu peço, por exemplo, vamos supor que você vai enviar e você faz dupla com a Fernanda. Um exemplo, tá? Aí eu peço que vocês coloquem para mim exercício 1, Sofia
e Fernanda, só para eu saber que vocês duas, no caso tem duas Fernandas, né? Então colocar qual Fernanda que é certinho para eu saber qual que é. Tá? Quem que é, professor? Mas eu vou enviar nos dois para garantir, vou enviar tanto no da Sofia quanto na Fernanda, não tem problema nenhum. O que eu faço normalmente? Vocês estão me enviando o trabalho em dupla, eu já anoto numa planilhinha quem que está fazendo esse trabalho em dupla. Aí quando eu for passar a nota lá, por exemplo, normalmente começa em ordem alfabética, quando eu for verificar lá a nota da Sofia, eu sei que eu já corrigi que ela fez em dupla com a Fernanda. Então eu só pego os mesmos comentários, replico no da Sofia e replico a nota. Tá? Basicamente é isso. Tudo bem? Estou colocando aqui, caso tenha dúvida, viu, a Fernanda Ferreira agora, né? Tem a Fernanda Micaela que está ligada, a Fernanda Ferreira que perguntou, tá? Do trabalhinho. Estou colocando aqui no chat também, se ficar melhor, tá bom? Tá joia? Então, eu vou fazer o primeiro do trabalho, tá vendo? Hoje eu estou bonzinho, eu vou fazer esse primeiro do trabalho que a gente já fez um pouquinho na semana passada, né? Eu comentei ele um pouco com vocês. Esse 0.3, 0.4 aqui na frente é a pontuação de cada exercício, tá? Então, aqui no meu diagraminha, é aquele que eu estava fazendo do médico, que a gente tem, só relembrando, né? A gente está fazendo a planta do banco de dados. O que é essa planta do banco de dados? É um diagraminha. Esse diagraminha vai ter todos os objetos com as características, os dados que eu quero armazenar de cada objeto e como eles se relacionam quando eu for passar isso lá para o banco de dados. Então, o que são esses objetos? Esses objetos são as entidades que nós temos, né? Então, nossas entidades nós representamos por retângulo. Então, por exemplo, eu vou começar aqui, ó. Uma determinada clínica, deixa eu dar um zoom só, possui médicos e pacientes. Então, como que eu sei que é uma entidade? Conforme eu vou lendo meu enunciado, ele vai falar para mim, ó, esse objeto aqui possui características, né, que são os atributos. Então, aí eu vou conseguir ver que elas são entidades. Então, médico e paciente aqui vai ser uma entidade. Eu vou fazer no outro que eu já estava, vocês já estão mais acostumados, mas podem fazer naquele, caso não consiga também, tá? Médico e o paciente. O médico consulta vários pacientes. Ou seja, eu pego o médico, quantos pacientes que ele consulta? Vários pacientes. E cada paciente pode ser consultado por vários médicos. Então, aqui a gente tem o que nós chamamos de relacionamento muitos para muitos, né? N para N. Vou ligar esses objetos. O BR modelo trabalha com uma notação que é de mínimo e máximo, que nós vamos ver no começo do segundo bimestre. Tá? Uma aulinha só a gente faz isso. E aqui eu tenho relacionamento N para N. Por que é N para N? Eu tenho N dos dois lados, tá? Então, N para N. Se fosse 1 para N, eu ia modificar um dos lados para ser 1. Ok? Como que eu modifico? Quem está fazendo no BR modelo, eu clico em cima. Nesse BR modelo aqui, ele está ao lado aqui, ó, cardinalidade. E eu coloco 0 e 1 ou 1 e 1. Esse daqui que a gente vai ver, porque quando é 0 e quando é 1, a gente vê no começo do próximo bimestre. Vou deixar 0 e 1. Na outra anotaçãozinha aqui, só para fazer um exemplo, vou ligar os objetos, ele vem com N para N, como eu comentei. Eu clico em cima, ó, aqui ao lado eu também tenho, à direita aqui nesse outro BR modelo. Ele tem a cardinalidade, eu vou escolher, eu quero 0 e 1. Aí eu escolho 0 e 1, fica 1 para N, tá bom? Lembrando que eu sempre coloco para o outro lado da minha leitura quando eu faço, tá? Então, aqui é 0 e N para N, né? Porque é N dos dois lados. Um médico pode consultar vários pacientes, né? Então, sempre jogando para o outro lado. Tem alguns, pouquíssimos alunos, tá? Um ou outro aluno dos que eu corrigi, inverteu 1 para N lá no gravadora, né? Que a gravadora, ela tem produz vários discos, mas aquele disco específico é de uma única gravadora. Ele é produzido por uma única gravadora. Então, alguns inverteram, né?
Isso não pode ocorrer porque influencia para onde eu vou colocar minha chave estrangeira, que a gente vai ver lá no terceiro bimestre. Tá bom? Então, lá, alguns inverteram isso e alguns inverteram da conferência também, que é um artigo, é publicado em uma única conferência, então tem um do outro lado, né, do lado da conferência, e uma conferência tem vários artigos. Aí eu falei só para corrigir isso e retornar para mim. Mas são poucos que fizeram isso, tá? Dessa inversãozinha. Tudo bem por enquanto? Tudo ótimo. Tudo Tá, bom, professor? Qualquer dúvida vocês me perguntam, tá, pessoal? Tá? Lembrando, ó, entidades em retângulo, relacionamento e losango. A cardinalidade, que é a cardinalidade, se é 1 para N ou N para N, a gente coloca ao lado dos losanguinhos aqui, né? Porque é aí que eu represento o meu relacionamento. Então, continuando. Um médico possui CRM. Então, vou pegar o atributinho aqui. CRM do Professor, médico. o CRM Oi. ele não é único. Ele é único, então eu vou marcar ele aqui como chave, ó, a bolinha preenchida. Bem, ele é único, que é o cadastro de registro do médico. Tá? Então, cada médico tem um único cadastro desse. Perfeito. Nome e endereço. Ó, eu estou falando que o endereço é composto por esses campos. Então, vou colocar o nome aqui como atributo simples. Endereço. Composto por rua, número, bairro, CEP, cidade. Número, abreviei para NRO. Professor, Oi. no meu diagrama tem algum problema eu não colocar acento? Nenhum problema. Eu até Tá? prefiro que não coloque, porque quando a gente for criar lá na parte prática, os atributinhos que a gente for passar para as tabelinhas lá quando a gente for criar, eles não devem ter acento, tá? Eles estão corrigindo isso, mas os sistemas gerenciadores de banco de dados mais antigos, que são os programinhas que a gente trabalha com os bancos de dados na parte prática, eles às vezes davam erro na acentuação, em C cedilha, então não tem problema nenhum se você não colocar acento, tá bom? E também não usar Telefone, cedilha. não usar C cedilha. Telefones para contato e especialidades, tá? Então, telefones, o médico ele pode ter mais de um telefone, seria caso de atributo multivalorado. Então, eu habilito ele aqui. Especialidades também, né? Como eu comentei na aula passada, a gente fez até esse exercício na aula passada. Eu estava explicando o atributo no relacionamento, né? Também pode ser o caso do médico, ele fez especialização em mais de uma área, né? Ele, por exemplo, é um clínico geral e cardiologista, né? E assim por diante. Então, aqui a gente terminou médico. A gente tem atributo-chave, que é o CRM, telefone especialidade, que é atributo multivalorado, e o endereço, que é atributo composto, além do nome, que é um atributo simples e monovalorado. Belezinha? O paciente, ao fazer seu cadastro, informa alguns dados. CPF, nome. Então, CPF é o atributo-chave do paciente. Colocando ele como identificador. O nome. O endereço é a mesma coisa. Telefones para contato e endereço. Então, telefones. Multivalorado. E o endereço, que é um atributo composto. Rua, número. Eu vou tentar, pessoal, vou ver se eu consigo ir lá no instituto, se eu dou aula lá da lousa que eu faria na mão, tá? Para facilitar, só para a gente modificar um pouco a dinâmica da aula. Mas eu tenho que fazer uns testes antes para ver se não fica muito ruim. Bairro, cidade
e CEP. Ok? Mais algum? Data de nascimento. Data nascimento. Data nasce aqui abreviando. Tá, então terminei aqui, falta só o que a gente viu na aula passada, né? Um médico é consultado por um paciente é consultado por um médico em uma data e em um horário. Ou seja, eu sou paciente, né? Marquei consulta com o médico. Quando eu fiz meu cadastro lá, eu ainda não tinha, muitas vezes, uma data e um horário da minha consulta. E o médico também, ele consulta pacientes em dias diferentes, né? Em datas diferentes, e vários pacientes que ele faz essa consulta. Imagine o seguinte, eu consulto apenas uma vez com o médico? Depende, não é? Então, cada vez que eu consulto com o médico, é registrado uma data e uma hora que eu estou fazendo consulta com aquele médico. Então, são valores que eu preencho apenas quando ocorre o quê? O relacionamento entre o médico e o paciente, ou seja, quando o médico faz uma consulta com o paciente. É a mesma história da nota que eu falei para vocês na aula passada, né? Ou seja, vocês têm nota no banco de dados? Vocês estão começando a ter, né? Lá no final vocês vão ter uma média. Então, vocês só vão ter uma média quando vocês se relacionarem com a disciplina de banco de dados. Aí vocês vão ter uma média lá no final, tá? Então, aqui, da mesma forma, a data e hora da consulta, eu entro como atributinho do relacionamento. Tá? Então, a data e a hora da consulta, atributos do relacionamento. Tudo bem? Perguntas? Não, professor. Uhum. Que a média seja 10 ou próximo de 10, né? Muito bem. Pessoal, o que acontece quando a gente for passar esse modelinho para o banco de dados? Todo relacionamento N para N, lembra que eu comentei com vocês, que eu ia falar uma vez, mas repeti um monte? Ele gera uma nova tabelinha no meu banco de dados, né? Então, é lá nesse banco de dados, nessa tabelinha, que eu vou ter esses atributos do relacionamento registrados. Por exemplo, eu vou inventar alguns médicos fictícios aqui com alguns pacientes fictícios também, para mostrar novamente quando entra esse atributo no relacionamento, tá? E aí eu deixo vocês à vontade para estar fazendo os demais exercícios. Ô, professor, Oi. agora que eu vi que a minha atividade não estava para enviar, estava como rascunho. Eu retornei? Não, Não tem retornou nota? sim. Tem nota que eu já retornei para rascunho. Uhum. Eu vou inventar dois médicos aqui. Professor, é para isso que o Excel serve? Para fazer um banco de dados? Não, eu coloco só para exemplificar, tá? Ah, tá bom. Tá? Ele trabalha assim, mas não na parte prática, né? Comercial. Comercialmente é um software gerenciador de banco de dados. Deixa eu deixar um aberto aqui. Depois eu mostro para vocês aqui um. Então tem o médico, tem o paciente. Deixa eu colocar mais para cá. Paciente. Então, o CPF e o nome. Então, vou colocar o CPF aqui fictício também. Vamos supor, eu quero falar que o Pedro consultou com a Ana no dia 10/5, às 14 horas. Se eu colocar, por exemplo, aqui no Pedro, a data, a hora, 10/5, a 14, às 14 horas, tem como eu saber com quem que ele fez a consulta? Só olhando para esses dados aqui? Não tem, né? Porque não tem nenhum dado aqui que é da Ana, né? Então, o que eu faço? Esses carinhas aqui, eles vão estar na minha tabelinha do meio que eu vou criar, que é do N para N, que eu vou chamar de consulta. Nela eu vou ter o CRM do médico. Aqui que eu estou falando que é a chave estrangeira, mas a gente se preocupa mais com isso lá na frente. Deixa eu seguir mais uma coluna aqui, senão não vai caber.
Deixa eu deixar aqui embaixo, fica mais fácil eu colocar aqui embaixo. Vou ter a data e a hora. Então, CRM eu já tinha. Paciente eu já tinha. Só que a data, 10/5, eu jogo aqui, às 14 horas. Ah, ele consultou, a 11 ele voltou, ele piorou, não deu certo, lá ele voltou. Então, no dia 11/5, ele volta e consulta também, mas ele consultou às 10. Então, aqui eu faço cada registro, ou seja, quando um determinado médico se relaciona com o paciente, é gerada uma data da consulta e a hora que ele consultou o paciente específico. Tá? Somente quando ocorre. Por isso que são atributos que eu coloco lá no relacionamento. Certo? Perguntas, pessoal? Joia, meninos? Pessoal, só vou mostrar aqui rapidinho, né, que é a pergunta do Guilherme. Esse daqui é um sistema gerenciador de banco de dados, né, que a gente tem nos laboratórios. Ele é chamado de Postgres. Ele, das versões gratuitas, ele é uma das mais robustas, né, que tem mais funcionalidades. Então, a gente trabalha com ele, né? Aqui só mostrando mais ou menos como seria, eu já mostrei em umas 2 aulas já, mas mostrando novamente. Banco de dados, representação do cilindro, né? Recordam? Ali eu faço meu gerenciamento principal, mas tudo isso a gente vai ter uma aula só para trabalhar com isso, tá? E aqui eu vou trabalhando com o meu banco de dados em si. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma tabelinha, uma tabelinha que eu chamei de país, que são dados de alguns países que eu coloquei na tabelinha. Note aqui, ó. Aqui eu tenho dados, aqui está um pouquinho pequeno, né? Mas eu tenho dados do nome do país, da capital do país, da população daquele país, do IDH daquele país e do continente que ele pertence. Tá? Então, são dados de alguns países que eu tenho. Então, ele não fica armazenado no Excel, mas é numa forma da tabelinha que ele mostra aquele resultado para mim. É como se fosse numa tabelinha. Então, lá na parte prática, a gente vai ver, ah, professor, mas tem como retornar só o nome e o continente? Tem. A gente vai ver que a gente vai retirar esse asterisco aqui, lá na parte prática, e coloca apenas o nome dos atributos que nós queremos que retorne, que no caso é o nome e o continente. Então, ao invés de aparecer essas 5 coluninhas para mim, vai aparecer só 2 coluninhas. Tá? Isso a gente vai começar a ver no segundo bimestre, no meio do segundo bimestre para frente. Tá bom? Os dados estão sendo retornados para a gente. Como a gente coloca dados lá, como a gente cria essas tabelinhas, a gente vai trabalhar com uma única tabela por enquanto. Tá bom, queridos? Pessoal, é isso. A aula de hoje é mais para fazer apresentação do trabalho. Vocês podem estar começando. Eu vou estar aqui até às 14h30, tá bom? Caso vocês tenham alguma dúvida, vocês ficam à vontade para estar fazendo perguntas, tá? Do trabalho, das atividades anteriores, tá? Então, é isso aí. Eu vou estar apagando a gravação aqui, depois eu coloco lá no Moodle novamente.